Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Peniel e nós estamos inaugurando uma série de estudos bíblicos voltados para o tema aflições e os sofrimentos da alma. Então, nós estamos iniciando essa série de estudos, as aflições e os sofrimentos da alma. Estou regravando um vídeo que eu tinha feito ao vivo, porém a qualidade não ficou muito boa devido aos constantes quedas de internet, alguns picos de internet que fizeram com que o áudio não ficasse legal. Então estamos regravando esse estudo para que você possa ter uma melhor compreensão desse assunto. Se você tem interesse no assunto, eu convido você a ficar presente a essa aula até o final. Então, a nossa série de estudos começa com uma temática, um panorama mais abrangente, falando sobre o sofrimento, né? As aflições e os sofrimentos da alma. E dentro das aflições e do sofrimento da alma, nós vamos ter subtópicos, né? E cada quarta-feira, cada escola bíblica, nós vamos estar falando e tratando sobre um tópico diferente. Meu nome é Heverton Cristaldo da Silva, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Nacional Peniel em Cuiabá e é uma honra ter você como telespectador desse estudo, ok? O episódio 1, o episódio de hoje, o episódio que eu gostaria de trazer até você, né, nessa aula, tem o seguinte tema: no mundo tereis aflições. Talvez essa seja uma das verdades mais inconvenientes da nossa vida. Uma das verdades que nós não queremos falar, uma das verdades que nós queremos fugir, uma das verdades que a gente sempre bloqueia, tenta bloquear, tenta não vivenciar ou tenta até mesmo esquecer. São as aflições que nós vivenciamos. Infelizmente, nós não temos garantia de blindagem contra as aflições do mundo, até porque vivemos em um mundo que nos produz tormentos aflitivos, seja na economia, seja na política, na saúde, seja nas mais diversas crises. E nós passamos por inúmeras crises e momentos de aflições e angústias em todos os níveis. E pelo fato das aflições e das angústias serem extremamente democráticas, elas não afligem apenas do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do menos intelectual ao mais intelectual. Não há nenhum tipo de garantia, não há nenhum tipo de blindagem, não há cor, raça, credo ou nenhum outro parâmetro que possa fazer com que você fique blindado às aflições que o mundo oferece. Não importa no que você trabalha, não importa no que você crê, não importa no que você acredita, não importa o seu nível de escolaridade, seu nível social, seu nível intelectual, o seu nível financeiro, enfim, não importa. Não importa o sobrenome da sua família, como não importa o tamanho da sua conta bancária, não importa o quão você se protege e tenta se precaver na saúde como aquele mais desleixado. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Essa é uma verdade inconveniente, é uma verdade até certo ponto que nos assusta. Então, se no mundo nós teremos aflições, nós precisamos aprender a encarar o mundo e a encarar as aflições que o mundo me traz. E hoje em dia, com o advento da internet, com essa velocidade de informações e de bombardeio de informações, as aflições elas tiveram um salto muito grande na nossa vida. Então hoje você é bombardeado não só pelas suas aflições, como pelas aflições do próximo, as aflições do próximo, e aí as aflições do outro lado do mundo. Então você vive sempre tendo inúmeras aflições e vivenciando essas aflições, né? Então como lidar com isso? Como fazer para tentar se blindar disso? Blindar pelo menos o nosso emocional, o nosso espiritual, para que a gente não passe por maiores dissabores
nas aflições. Então, antes de mais nada, eu quero deixar esse recado para você que me assiste, que esta série de estudos é de caráter teológico, educativo, é de caráter instrutivo, mediante as informações contidas na Bíblia Sagrada, em pesquisas nas obras de renomados autores da área de cura, restauração da alma, da prática do aconselhamento pastoral, enfim, tudo aquilo que envolve o campo teológico, o campo de estudo teológico, dentro da aplicação do aconselhamento pastoral e daquilo que a palavra de Deus nos traz acerca dessa temática, ok? O nosso propósito é auxiliar cristãos na compreensão acerca dos sofrimentos da alma e que impactam em sua saúde espiritual e o auxílio pastoral necessários ao processo terapêutico de cura. Quando a gente fala processo terapêutico de cura, eu não estou querendo aqui competir com nenhuma ciência, tanto médica quanto psicológica, psiquiátrica ou qualquer outro nesse sentido. Nós estamos aqui para tratar de assuntos que fazem mal ao corpo, ao espírito, à nossa saúde espiritual e, consequentemente, abalam o nosso ser, né? Então, nós vamos estudar a nível teológico, a nível bíblico, a nível de aconselhamento pastoral. Isso deve ficar bem claro, né, para que ninguém tenha dúvidas com relação a isso aí. Introdução ao sofrimento da alma. Vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que é o sofrimento da alma. Nós não sofremos apenas no corpo. Quando a gente cai e leva um tombo, nosso machucado pode ser interno, aquilo que afeta os órgãos internos, pode afetar externamente os órgãos externos, mas muito provavelmente não afetará a sua alma, né? Não lhe causará um sofrimento na alma, não lhe causará um sofrimento espiritual. Foi apenas um machucado, tratado com uma pomada, tratado com um analgésico, tratado com um remédio, seja caseiro, seja de outra forma. Aquilo não vai causar maiores transtornos espirituais na sua vida. O sofrimento da alma, ele se enquadra como um tormento psíquico, porque a alma tem a ver com a psique humana, com a psique, aquilo que eu penso. Então, o sofrimento da alma tem tudo a ver com o tormento psíquico da psique humana, em diferentes graus e em diferentes intensidades. O sofrimento da alma também pode ser um tormento espiritual, uma opressão maligna, um sentimento de culpa avassalador, algo a nível espiritual, a nível da sua crença religiosa, algo que te atormenta a alma por conta de situações que envolvem o lado espiritual da sua vida. Okay? Então, isso é um sofrimento da alma. Então, um tormento psíquico da psique humana em diferentes graus ou intensidade, um tormento espiritual na sua vida, uma opressão, um sentimento de culpa, um erro, um pecado cometido, algo que aflige a sua alma, um pecado do qual você não consegue se livrar, um vício que acaba impactando na sua vida social, pessoal, psicológica e espiritual, algo que abala a sua fé. Então isso faz com que a sua alma sofra, de repente, um conceito errado, algo que te atormenta, né? Por exemplo, no plano da salvação, uma dúvida com relação a isso pode atormentar a sua alma. Então é conhecido também como o sofrimento da alma. O sofrimento da alma também são causados por problemas internos do nosso ser, problemas de natureza interna e também problemas de natureza externa que não são produzidos ou não têm uma relação direta, mas indireta conosco, ok? Ao nosso redor. Ou até mesmo ambas. Ela começa em nós, algum tipo de problema que começa em nós, mas que, através de nós, um ambiente também passa a sofrer, e esse ambiente, em sofrendo,
causa mais sofrimento ainda na nossa alma. Um pai deprimido, um pai depressivo, através de um tormento psíquico, através de uma situação que está ocasionando com que ele fique dessa maneira, ele também pode trazer este sofrimento ao seio da sua família, e toda a sua família passar a sofrer com ele. Então, é um problema interno que acaba saltando para o externo. Os seus filhos são afetados, sua esposa ou seu marido são afetados, seus amigos são afetados, todos sofrem mediante a um sofrimento da alma que você está passando. Então é importante que nós entendamos os níveis, os graus e as situações que nós estamos, para que nós possamos identificar ali uma ajuda, né, espiritual, através da oração, da intercessão, da busca de Deus, da leitura da palavra, né? E também uma ajuda mais específica, um auxílio psicológico, um auxílio até psiquiátrico, que seja, para que cada área seja tratada na sua vida, desde a área espiritual, através do aconselhamento pastoral, até as áreas da psique, do psicológico e outras áreas biologicamente falando também, que são afetadas pelo sofrimento da alma. Tudo bem? Muito bem. Quais são os sofrimentos da alma que eu posso listar aqui para você como exemplo? Né? O que eu posso listar aqui para você como exemplo de sofrimentos da alma? Talvez você esteja passando por isso, talvez você conheça alguém que passou ou passa por isso, ou talvez não, talvez você tenha tido aí a misericórdia e a graça de nunca ter enfrentado algo nesse sentido. Mas, por exemplo, vamos a alguns exemplos aqui. Quando eu estou atravessando um deserto existencial, eu acho muito improvável que durante a sua vida, a não ser que você seja muito novo, mas se você já tiver aí passado dos seus 20, 25, 30, 35, 40 anos, eu acho impossível que em determinado momento da sua vida, da sua existência, você não tenha atravessado um deserto existencial. Quando a gente chama deserto existencial, é porque deserto não tem nada. Deserto tem um sol causticante durante o dia e um frio congelante durante a noite. Tem privação de água, tem privação de proteção, nos causa medo, nos causa temor, tem a escuridão, tem elementos que fazem com que minha alma sofra. Por isso a gente fala que isso se parece muito com a travessia de um deserto. Quando a gente está sofrendo por um deserto existencial, a minha vida chega num ponto em que eu me vejo como se estivesse em um deserto. Olho para os lados, não encontro um oásis, não encontro água para matar a minha sede, não encontro proteção para a minha vida. De noite sofro muito com medo, com o calafrio da noite. Durante o dia parece que há um tormento existencial da existência, apenas e tão somente sequidão espiritual. Não tenho motivação para viver, não tenho alegria para viver, só enxergo o nada, e o nada me leva a nada e a lugar nenhum. Então eu estou atravessando um deserto existencial. Quantos de nós, por alguma situação, não atravessou um deserto existencial? Uma falta de emprego, um desemprego, uma doença muito grave que causou aí um sofrimento, um problema de natureza sexual, de natureza psicológica, um problema de desvio comportamental, um problema, enfim, de um erro, de uma culpa, faz com que você atravesse um deserto existencial. Por exemplo, quando tudo vai de mal a pior na sua vida, você acaba sofrendo tormentos na alma, sim. Tudo que você vai fazer não dá certo. Você não consegue completar uma ação, você não consegue completar um curso, não consegue terminar um projeto que você começou, você não consegue atingir os objetivos de algumas coisas que você traçou na sua vida, e parece que tudo dá errado, e você acaba internalizando que realmente a sua vida é um eterno sofrimento na alma, porque tudo que você vai fazer está errado, e nada dá certo. Então você também começa a vivenciar um sofrimento da sua alma, porque você começa a enxergar pessoas
que estão caminhando, e muitas vezes elas estão caminhando com você lado a lado, mas elas começam a despontar em algumas áreas e você começa a se sentir humilhado, se sentir diminuído na sua existência. Aquilo vai causar um sofrimento na sua alma. Quando você está deprimido, a palavra deprimido vem realmente, literalmente, de uma pressão, se sentir pressionado, comprimido. Então, é aquele momento que as pressões do dia a dia ou de alguma situação que envolve a sua vida lhe causam sofrimentos da alma. Você também passa a ter sofrimentos da sua alma. Você não consegue enxergar ali saídas para a sua existência, para você se desvencilhar dessa pressão que acontece em nossas vidas. Quando eu estou triste, eu posso estar triste, muito triste. Existem graus de tristeza, de uma tristezinha leve por alguma coisa, uma chateação, a uma tristeza profunda, que já nos encaminha para uma depressão. Então você está muito triste, isso causa sofrimento na sua alma. Quando você não tem paz no coração, a paz no coração, ela se dá mediante a ausência de um conflito existencial. Então, se você tem conflito com Deus, se você tem conflito com sua fé, se você tem conflito com a sua religiosidade, se você tem conflito com a sua sexualidade, se você tem conflito com os seus pais, se você tem conflito com a sua atividade profissional, se você tem conflito com as suas escolhas, você não vai ter paz no coração. É impossível ter paz se você tiver conflito. Por quê? Paz é a ausência de um conflito que faz com que eu trave, com que eu perca o sono, com que eu não consiga estabelecer metas, estabelecer ali uma vida, uma vivência para a minha vida. Então, quando você não tem paz no coração, muito provavelmente você está sofrendo na sua alma, né? Pessoas, por exemplo, vou citar aqui um exemplo claro de pessoas que, a partir daquele ato, ela passa a ter uma aflição na sua alma e ela não tem mais paz no coração. Uma coisa muito terrível, existencialmente falando, o aborto. O aborto, quando feito, ele é impossível não causar um mínimo de sofrimento na alma, um mínimo de tormento psíquico, de aflição. O aborto é um assassinato. Então, é algo muito, muito pesado, é algo muito sério, é algo que causa, né, a curto, médio e longo prazo, aflições e pode fazer com que a pessoa não tenha paz no coração. Um assassinato, algo que você cometeu que cause uma falta de paz no coração, um pecado muito, muito grande, um pecado, sabe, terrível, que pode fazer com que você não tenha mais paz no coração. Quando você está aflito e angustiado, você também passa por sofrimentos da alma. Quando você está doente, quando a gente recebe uma notícia de um diagnóstico, por exemplo, terrível, de uma doença incurável pela medicina, aí nós já estamos com a fé abalada. Nós podemos ter dois caminhos: ou aumentar a nossa fé, acreditar, ou desistir muitas vezes. Então, muitas pessoas, quando recebem algum diagnóstico também, passam a ter um sofrimento da alma. Às vezes está tudo certo, vai fazer um check-up, e aí naquele check-up vem uma notícia que, a partir daquele momento, aquilo que não era sofrimento passa a se tornar um sofrimento terrível na sua alma. Abala, entristece, derruba, deixa a gente para baixo. Então, isso também é um exemplo de sofrimento da alma. Quando a culpa me consome. Culpa é um dos sentimentos que mais consome a nossa alma. Ela pode consumir por dias, meses, anos ou nunca passar. Então também é um sofrimento da alma. Existem pessoas que sofrem na alma durante a vida inteira. E muitas vezes por algo que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás e nunca foi consertado, nunca foi devidamente pago, nunca foi perdoado, nunca teve a sua resolução. Isso consome aquela pessoa e vai consumindo aquela pessoa até o ponto de que a sua existência é uma existência de sofrimentos da alma. Então por isso é importante saber que no mundo teremos aflições,
Sim. E aqui tem alguns exemplos de aflições e tormentos da alma, mas que você pode vencer, sim, todo e qualquer sofrimento da alma. Joia? Algumas premissas que eu quero deixar para você sobre o sofrimento. Primeira premissa que eu gostaria de deixar para você é que o sofrimento é uma indesejável realidade da vida, né? Nós não queremos passar pelo sofrimento, ninguém quer, ninguém gosta, ninguém deseja isso, mas é uma indesejável realidade da vida. Nós não desejamos isso. A Bíblia tem vários casos de homens e mulheres que passaram por tribulações. Praticamente todos os personagens bíblicos, muito poucos os que não passaram por tribulações, mas a maioria passou por alguma aflição, algum sofrimento, algum luto, alguma doença, alguma perda, né? Nós temos casos extremos, como o de Jó, por exemplo, né? Nós temos casos mais extremos de Jó no sentido de sofrimento, nós temos casos de morte devido ao seu pecado, e nós temos casos de sofrimento temporário, como no caso da ressurreição ou da ressuscitação de Lázaro, em que o luto permaneceu naquela casa por algum tempo, aí Jesus ressuscita Lázaro, então o sofrimento ele termina, mas obviamente um dia Lázaro morreu, então o luto foi definitivo. Então, mas as suas irmãs sofreram a dor do luto temporário. E nós temos o exemplo de Jó é o exemplo mais clássico de sofrimento, tanto no corpo, tanto no físico, quanto no espírito. Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Tendo em vista o tamanho do seu sofrimento na alma. Então, ele é o exemplo clássico desse sofrimento. E nós temos o exemplo vicário, o exemplo de Cristo, o exemplo da entrega, o exemplo do homem de dores, o exemplo do Senhor Jesus, né? E Jesus sua sangue, ele está num nível de estresse muito alto, num nível de angústia muito alto, que ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, a minha alma está, aflita até a morte. Então, a Bíblia tem vários casos de homens e mulheres que passaram por tribulações, aflições, sofrimento, luto, doenças e perdas. Temos Abraão, temos José do Egito, Moisés, sentimento de culpa, matou um egípcio. Nós temos Ana, temos Davi adultera, Davi mata uma pessoa, também sentimento de culpa. As aflições que recaem sobre a vida de Davi, sua família é destruída, tem incêndio, tem estupro, tem assassinato, culpas e tragédias terríveis na vida dessas pessoas. Tem Daniel também, foi jogado na cova dos leões, aflição, angústia ali devido à sua religiosidade, à sua fé em Deus. Oséias, temos Maria, temos Estevão, foi apedrejado até a morte. Temos exemplo de Paulo, que foi castigado, surrado, sofreu várias coisas, em vários castigos em seu corpo, né? E nós temos o próprio Jesus, que é a síntese, vamos dizer assim, do sofrimento da alma, um castigo que nos traz a paz. Então, Jesus é o exemplo máximo de como a angústia, o sofrimento humano, ele é terrível ao ser humano, né? Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que nós vamos ver agora. Diante desse quadro aflitivo que Jesus está vivenciando, o próprio Senhor Jesus, então, ele exclama diante do sofrimento que ele está passando, diante desse sofrimento que nós lemos em Mateus capítulo 26, versículo 38. Lá Jesus está num momento de sua vida, no momento da sua existência terrena, em um processo de moagem, de ser moído. Ele está num processo, ele está na antessala, ele está experimentando aquilo que nós chamamos de a reação de luta e fuga. Para quem já teve síndrome do pânico ou aquele momento de angústia, é exatamente isso. Quando a nossa alma ela está profundamente angustiada,
né? Parece que algo terrível vai acontecer. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. No capítulo 38, no versículo 38, diz assim: disse-lhes então Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Tem um ensino muito importante aqui. Jesus pede para que fiquem e vigiem com ele. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E o próprio Jesus nos alertou em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Veja, eu lhes disse essas coisas das aflições. No mundo tereis aflições. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, provando que é possível vencer. E tudo é possível ao que crê. Então, se eu acreditar, se eu crer que é possível vencer as aflições e entender que no mundo passarei pelas aflições, é possível vencer. É possível vencer. É esse o recado dessa aula que nós queremos deixar para você. O sofrimento também é retratado no Antigo Testamento. Se você ler o Salmo de número 25, versículos 16 a 18, você vai ter uma expressão aqui intensa do sofrimento. Salmo de número 25, versículos de 16 a 18, é uma expressão, é um poema de sofrimento. É algo assim que nos fala a nossa alma. Olha o que diz o versículo 16. Volta-te para mim. É um clamor intenso. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Claramente alguém sofrendo e muito na sua alma. Uma aflição na alma se abateu na vida deste salmista, que eu acredito ser Davi, né? Mas pode ser que seja um outro salmista. Mas no Salmo 25, nós temos aqui um quadro de angústia e aflição profunda. E eu tenho algumas palavras que saltam desses versículos que eu queria deixar a você como reflexão. Solidão é a primeira delas. Estou só e aflito. Geralmente quem está sofrendo se sente só, se torna só, se isola. Isso é muito perigoso. Não faça isso. Isso é muito perigoso. A aflição ela ainda é maior quando eu estou sozinho. E aqui nós temos um exemplo disso. Estou só e aflito. Solidão. Aflição. Depois ele fala no versículo 17, angústias. Depois, tribulação. Depois, sofrimento. E por último, pecado. Pode ser que a origem de todo esse sofrimento seja o pecado. Se eu ler o versículo inversamente, eu vou entender que ele pede perdão por todos os seus pecados. E pode ser que, por causa desses pecados cometidos, né, contra Deus, isso o tornou uma pessoa só e aflita, cheia de angústia em seu coração, cheio de aflição por algum pecado terrível. Aqui eu me remeto ao pecado de Davi, quando ele, além de ter cometido um adultério, ele maquina em seu coração a morte de Urias, que era esposo de Batseba, a qual ele acaba cometendo adultério, ele não se controla. E aí, isso, a morte de um inocente, o assassinato de um inocente, o adultério, isso tudo consome a alma de Davi. Então, aqui você vê um salmo agoniante, um salmo aflitivo, o salmo de alguém que, por causa do seu pecado, está sofrendo na sua alma, está vivenciando uma angústia profunda, e isso, com certeza, o fez perder sono e o fez ter dias amargurados, dias tristes, dias aflitivos em sua vida. Então, solidão, aflições, angústias, tribulações, sofrimento e pecado. É a receita, sabe, do sofrimento da alma, é a receita da aflição da alma.
Então isso é importante. É importante que eu entenda que meu coração precisa estar livre, porque as angústias do meu coração, ou seja, as angústias que nascem, brotam no meu coração, brotam de um coração não perdoador, de um coração que não está vivenciando a alegria do ser. Então eu tenho que tratar o meu coração. Se o meu coração estiver bom, o coração que eu digo sentimentos, estiver bom, eu não vou sofrer de tanta angústia. Solidão, que é a ausência de uma companhia, de uma boa companhia, de uma companhia que me edifica, de uma companhia que me traz paz, de uma companhia que me dê palavras de ânimo, de incentivo, que está comigo, que oferece seu ombro, que chora comigo, que caminha comigo, me causa aflição, eu fico aflito, eu fico desesperado, eu fico me sentindo só, me sentindo abandonado. E que é uma coisa que te causa muita aflição do que se sentir abandonado? Ser abandonado é terrível, irmãos. Talvez um dos sentimentos que mais causam dores na alma é a sensação de abandono, é a sensação de ser deixado de lado, é a sensação de ser ignorado. E aqui nós vemos claramente um quadro de alguém aflito porque está só. Ser abandonado, ser deixado de lado, ser menosprezado, causa muito mais dor ainda, muito mais sofrimento ainda. Então, não faça isso com alguém que você percebe que está sofrendo. E não afaste também as pessoas de você se você estiver sofrendo. Você precisa nessa hora ter companhias boas. Precisa nessa hora ter pessoas que edificam, pessoas que trazem alento ao teu coração, pessoas que vão caminhar com você. Tribulação é tormento. Sofrimento, já o próprio nome já diz tudo. Então nós temos essa receita do sofrimento retratada aqui no Antigo Testamento também, ok? Bom, em última análise teológica, o sofrimento ele tem origem na queda do homem. E você vai perguntar, mas por quê? Por que tanto sofrimento no mundo? Bom, a origem é a queda do homem, com certeza absoluta. E no pecado, como lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Você vai encontrar aqui por várias vezes a palavra sofrimento. Versículo 16, Deus dizendo a Eva, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento. A palavra sofrimento entra pela primeira vez na história aí. Multiplicarei o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Uma submissão através de um domínio, sofrimento na sua gravidez, sofrimento no seu parto, né? Existe uma implicação biológica e uma implicação espiritual, obviamente, nisso tudo, porque quando Deus diz que multiplicará grandemente o seu sofrimento, né? Eternamente nós vivenciamos aqui o sofrimento da humanidade repassado aí por gerações, né? E ao homem, no versículo 17, declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra se torna maldita, né? Com sofrimento, olha aí de novo a palavra sofrimento. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O sofrimento passou a fazer parte do dicionário do homem. A palavra sofrimento passou a fazer parte do dicionário do homem, que até então era domínio, era vida, era domínio sobre os animais, tem o controle, enfim. Mas agora a palavra sofrimento, a palavra morte, ela entra na história do homem. O homem cai, o homem sofre uma queda, o homem se separa de Deus. Ao se separar de Deus, o homem está sujeito aos seus pensamentos. Por isso ele não tem um domínio próprio. Por isso a grande parte dos homens não tem o domínio próprio. O domínio próprio tem que ser exercitado. Por isso o homem se torna um ser completamente dominado pelo mal, instigado pelo inimigo, pelo maligno. É por isso que o homem produz malignidade. É por isso que o homem tem a capacidade de ser mal, porque ele se afastou da presença de Deus. E com isso ele traz o sofrimento para perto de si e dos seus. Então, isso é terrível, isso é uma maldição que nós vivenciamos desde a queda até
os dias de hoje. Somente a regeneração em Cristo Jesus, somente uma mudança de mentalidade, somente deixar para trás as coisas velhas e receber as coisas novas, né? E eis que tudo se fez novo em Cristo, e no seu pensamento, e na sua forma de pensar, é que é possível regenerar o homem depravado, caído, completamente deixado à margem, nessa margem espiritual, longe de Deus. Somente o retorno a Deus, somente o retorno através de Cristo Jesus a Deus, é possível com que ele se regenere, com que ele tenha uma vida espiritual, com que ele tenha paz no seu coração para enfrentar as aflições do mundo. Ok? Bom, quais são as aflições da nossa alma, então? Eu divido aqui em duas categorias. As aflições que podem ser gerenciadas e as aflições que não podem ser gerenciadas. Muito bem. Aquilo que pode ser gerenciado por você. Desemprego pode ser gerenciado. Mudança de atitude, mudança de perspectiva, mudança de comportamento, né? Você pode gerenciar. O desemprego chega, causa uma aflição, mas você consegue gerenciar. Um problema conjugal, problema de marido e esposa, é possível gerenciar? É possível gerenciar. Você pode procurar uma terapia de casal, você pode procurar uma célula de casais, pode procurar um ministério específico para casal, você pode procurar livros, estudos, você pode procurar uma terapia, enfim, você pode perdoar, você pode mudar atitudes dentro do seu casamento que faz com que você não tenha maiores problemas e que isso não aflinja mais a sua alma, né? Divergência de ideias na sua empresa, no seu local de trabalho, com seus amigos, com a internet, com o Facebook, redes sociais, etc. Visões políticas, isso tudo pode ser gerenciável. Muitas vezes com silêncio, muitas vezes com mudança de perspectiva, mudança de atitude, mudança de comportamento. Grande parte disso pode ser gerenciado. São conflitos e aflições que você pode gerenciar. Por exemplo, a pessoa que não gosta de perdoar, a pessoa que é difícil de perdoar, a pessoa que é ranzinza, a pessoa que é amarga, a pessoa que quer discutir, a pessoa que quer vivenciar apenas em brigas, em discussões, em problemas, ela pode gerenciar isso, ela pode deixar de entrar naquele ciclo vicioso da arrogância, da prepotência, da briga, da divisão, da dissensão e de ficar ali num eterno ciclo vicioso de problemas. Você pode quebrar esse ciclo através de uma mudança de postura, de uma mudança de mentalidade. Isso é gerenciável. Problemas com filhos também é gerenciável. Mudança de postura, mudança de perspectiva, mudança de visão, conhecimento. Finança também é gerenciável. Um desemprego, uma falta de dinheiro agora não significa que eu vou eternamente ficar sem dinheiro, desempregado. Não, basta uma mudança, basta de repente uma oportunidade e tudo muda. E as aflições cessam nesse sentido aí. Então isso é gerenciável por você. Você consegue gerenciar isso. Agora, existe aquilo que você não pode gerenciar, porque não depende só de você. Digamos que você cometeu algo muito terrível contra alguém, você, mentiu, falou alguma coisa de alguém, e a partir daquele momento, aquela pessoa, por exemplo, morre. É difícil você gerenciar isso sem um auxílio de um terceiro. A morte de alguém muito amado na sua vida vai causar uma aflição, um sofrimento muito grande na sua vida. A morte de um ente querido, a morte de um filho, a morte do pai, da mãe. Em circunstâncias normais já é terrível. Em circunstâncias anormais, como por exemplo um assassinato, uma injustiça cometida, isso causa uma aflição tão grande na nossa vida que pode te paralisar e até mesmo te levar à morte mesmo, por conta dessa aflição não tratada, se você não a tratar. Mas não depende só de você, depende de um auxílio muito forte externamente. Uma doença incurável, quando a gente recebe um diagnóstico, nós precisamos de suporte, nós precisamos de auxílio. São situações que eu não consigo gerenciar sozinho. Eu preciso de auxílio. Resultados de um ato extremo, um aborto,
suicídio, violência, a culpa resultante de um ato extremo, não consigo mais gerenciar isso. Você consegue gerenciar um conflito conjugal até o ponto que haja uma violência, por exemplo, contra outra pessoa. Mas aí a resolução daquele problema não depende mais só de você. Passa pelo perdão do outro, passa pela outra pessoa, passa pela decisão da outra pessoa. Então, por isso é importante que existem aflições que eu consigo gerenciar e aflições que eu não consigo gerenciar sozinho. Eu preciso de auxílio de um terceiro. Eu preciso ter consciência disso. Você nunca vai conseguir resolver um problema dessa natureza sem um auxílio, sem a busca de um auxílio espiritual, psicológico, de um apoio moral, de um apoio em amor, né, para te ajudar nessa situação. Então, tanto aquilo que pode ser gerenciado como aquilo que não pode ser gerenciado podem ser trabalhados em Deus para alcançarmos alívio e cura das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Vou repetir. Tanto aquilo que pode ser gerenciado como aquilo que não pode ser gerenciado, ou seja, todas as nossas aflições podem ser trabalhadas em Deus para alcançarmos alívio e cura das nossas aflições e sofrimentos, sejam eles de que nível for, espiritual, biológico ou psicológico. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo você vai passar por aflição, Cristo me mostra que é possível vencer o mundo, porque ele venceu a maior de todas as aflições, o de carregar os pecados da humanidade sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Então aqui eu tenho duas palavras que eu gostaria de deixar para você. A palavra aflições, do grego thlipsis, que significa ato de prensar. Realmente, aflição é ato de prensar, é pressão. Eu me sinto pressionado. Toda aflição nos pressiona. Toda aflição nos causa uma pressão. É uma imprensar, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilema. Tudo isso significa a palavra aflições no grego, thlipsis. Ânimo, da palavra tarseu, significa ter muita coragem. Coragem para enfrentar. Eu não posso me acovardar diante da aflição. Eu preciso ter coragem para que isso me gere ânimo e vontade e garra de poder enfrentar a situação ao qual eu estou sendo submetido. Porque no mundo passarei por aflições. Né? Então, essas duas palavras eu queria deixar para você também como objeto de estudo. Ok? No mundo tereis aflições. Quem está aflito e sofrendo na alma se cansa. Quem está aflito e sofrendo na alma se sobrecarrega. Então nós vivemos num mundo real, contaminado pelo pecado e sofremos os impactos de um mundo que jaz no maligno. Esse foi o mundo que Jesus venceu. Jesus disse, eu venci o mundo. Que mundo que Jesus venceu? O mundo que jaz no maligno. O mundo que nos cansa, o mundo que nos sobrecarrega, o mundo que vive no pecado, o mundo que faz com que nós tenhamos impactos terríveis em nossas vidas. Jesus venceu este mundo. Qual mundo Jesus venceu? O mundo que está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Jesus venceu o mundo que está sob o poder do maligno, eu e você conseguiremos vencer esse mundo que está sob o poder do maligno. Eu tenho certeza absoluta disso. Você irá viver no mundo. Aliás, você irá vencer o mundo. Você irá viver no mundo e irá vencer o mundo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola
em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A palavra-chave aí é consolo. Consolo significa conforto. Então, se eu encontro conforto em Deus, se eu encontro conforto nas palavras de Jesus, se eu encontro conforto nas promessas de Deus, eu tenho capacidade de vencer o mundo, eu tenho capacidade de vencer as aflições, porque no mundo tereis aflições. Então eu consigo vencer o mundo através do consolo, da palavra, daquilo que Deus me traz à minha vida. No mundo nós temos aflições, para que nós possamos consolar os outros. Então, se cada pessoa pudesse consolar alguém, pudesse trazer uma mensagem para alguém, pudesse confortar alguém, nós iríamos muito mais facilmente vencer o mundo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Paciência, consolo, conforto, é um dos segredos para nós vencermos o mundo. Tenha paciência, vai passar. Tenha paciência, nós vamos vencer. Tenha ânimo e coragem, você vai vencer em nome de Jesus. Da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, para vencer as aflições, o encorajamento e o consolo são grandes agentes terapêuticos para a minha vida e para a sua vida. Eu queria deixar isso para você nessa aula, nesse episódio 1, que nós estamos vivenciando, No Mundo Tereis Aflições. Primeiro, encorajar. Anime-se, tenha bom ânimo, conforte alguém e receba conforto, consolo, em nome de Jesus. 2 Coríntios 1,3. Bendito seja o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu preciso de consolo e encorajamento. Isso vai me dar ânimo, vai me dar força para que eu possa enfrentar as aflições que estão causando aflições na minha vida, as aflições que eu estou enfrentando ou as que eu vou enfrentar. Porque Deus é o Pai de misericórdias. Deus é a fonte inesgotável de toda a compaixão que nós precisamos. De toda a compaixão. E Ele tem prazer em derramar misericórdias. E a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia está ligada à sua graça e ao seu amor. Amém? Este foi o fim do primeiro episódio. Eu quero agradecer a você que ficou comigo nessa aula. Né? E aqui nós vimos no dia de hoje que no mundo nós teremos aflições, que no mundo nós temos aflições, que todos nós, independente da nossa condição espiritual, passamos por momentos de angústia e aflições. Jesus disse para termos bom ânimo, para sermos corajosos, para enfrentarmos. Jesus venceu o mundo e o consolo de Deus é terapêutico para as nossas almas. Consolar e ser consolado, dizia uma canção cristã. Né? Uma oração. Então, o consolo e o conforto são agentes terapêuticos em momentos de aflição. Quero agradecer a tua participação, te convidar para a próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.